Eu nunca imaginei que uma entrega rotineira, daquelas que faço correndo pelas ruas lotadas de Seul, pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Meu nome é Jisoo, 27 anos, entregadora de aplicativo, mãe solteira de uma menina de 6 anos. A minha vida é uma correria sem fim. Pedalo de um lado para o outro, enfrento o trânsito caótico, clientes impacientes. E no fim do dia, volto para um apartamento minúsculo onde minha filha me espera com aquele sorriso que faz tudo valer a pena. Mas, naquela noite, tudo mudou. Eu vi algo que não deveria. Algo que me colocou na mira de um homem que comanda a cidade como se fosse o dono dela. E pior, esse homem agora está atrás de mim. Não só para me calar, mas com um brilho nos olhos que eu não sei se é obsessão ou algo muito mais perigoso. Era uma noite abafada, o tipo de calor que faz o asfalto grudar nas solas dos tênis. Eu estava exausta, já tinha feito 12 entregas naquele dia e o aplicativo continuava apitando com pedidos. Minha estava com minha vizinha, a senhora Kim, que sempre me ajuda quando os turnos se estendem. Eu só queria terminar o último pedido e ir para casa. O destino era um prédio espelhado no coração do bairro financeiro, daqueles que parecem tocar o céu. O pedido era simples. Uma caixa de comida de um restaurante chique, endereço no 42º andar, para um tal de Sr. Kang. Nada de estranho, certo? Só mais uma entrega. Mas algo naquela noite parecia fora de lugar. O ar estava pesado, como se o universo estivesse me avisando que eu estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Quando cheguei ao prédio, o segurança me olhou de cima a baixo, como se minha mochila térmica fosse uma ofensa pessoal. Entrega para o Sr. Kent, perguntei, mostrando o celular. Ele grunhiu algo e apontou para o elevador de serviço, aquele canto escondido que cheira a produtos de limpeza e mofo. Subi sozinha, o elevador trepidando, e meu estômago roncava. Não de fome, mas de um pressentimento que eu não conseguia explicar. Cheguei ao 42º andar e o corredor estava deserto. Silêncio total, exceto pelo zumbido dos ar-condicionados. A porta do escritório 4201 estava entreaberta e eu bati, como sempre faço. Entrega, chamei, mas ninguém respondeu. Empurrei a porta devagar e foi aí que minha vida desmoronou. A sala era enorme, com janelas que mostravam a cidade inteira brilhando lá embaixo. Mas não foi home. Havia um homem no canto, de pé, com as mãos suadas de nervosismo. Ele estava gritando com outro homem que estava de joelhos, implorando por algo. Por favor, Sr. Kand, eu não sabia que era sua empresa. O homem no chão choramingava. Kand, alto, imponente, com um terno impecável, segurava uma arma. Uma arma! Meu coração disparou. Eu congelei a caixa de comida ainda na mão enquanto ele dizia com uma voz fria como gelo: Você achou que podia me trair e sair impune? Antes que eu pudesse processar, ele apontou a arma e... BAM! O som ecoou na minha cabeça como um trovão. O homem no chão caiu e eu deixei a caixa escorregar das mãos, fazendo um barulho que pareceu gritar minha presença. Kang virou-se, e nossos olhos se encontraram. Os dele eram afiados, como os de um predador. Ele era Min Jae Kang, o CEO da Kang Enterprises, um nome que todo mundo em Seul conhece, rico, poderoso, intocável. E eu acabara de testemunhar algo que ninguém deveria ter visto. Você, ele disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Não deveria estar aqui. Eu quis correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Antes que eu pudesse reagir, 2 homens surgiram do nada, me agarraram e me arrastaram para dentro de um carro preto que esperava lá embaixo. Eu gritei e chutei, mas de que adianta lutar contra homens que parecem máquinas? Minnie estava em casa, me esperando, e eu só pensava nela. O que você viu? Um deles perguntou, enquanto o carro acelerava pelas ruas escuras. Nada. Menti, mas meu tremor me entregava. Kang entrou no carro, sentou-se à minha frente e me encarou. Jisoo, certo? Mãe da minha, 6 anos, mora no bairro Hwajeong. Não se preocupe, não vou machucar sua filha, ainda. Meu sangue gelou. Como ele sabia tanto sobre mim? Fui levada para uma mansão nos arredores da cidade, um lugar tão grande que parecia engolir a noite. Fui trancada em um quarto com janelas seladas e ali, sozinha, comecei a entender a gravidade da situação. Kand não era só um CEO qualquer. Ele era o tipo de homem que controlava tudo, negócios, pessoas, segredos. E eu era uma ameaça. Mas havia algo estranho. Ele não me tratava como uma prisioneira comum. Ele vinha ao quarto, trazia comida, roupas, até brinquedos para minha, que fui trazida para lá horas depois.
Você vai ficar aqui até eu decidir o que fazer com você, ele disse. Mas seus olhos não eram só de raiva. Havia algo mais, algo que me confundia. Ele me observava por tempo demais, perguntava sobre minha vida, sobre minha. E às vezes, eu juro, ele parecia... Os dias se tornaram semanas. Eu era uma refém, mas não era tratada como tal. Minha brincava no jardim da mansão, enquanto eu tentava planejar uma fuga. Kang aparecia todas as noites, trazendo presentes, conversando como se quiséssemos ser amigos. Você é diferente, ele disse uma vez, com um sorriso que não combinava com o homem que vi naquela noite. Você não tem medo de mim. Ele estava errado. Eu tinha medo, sim, mas não dele. Meu medo era de perder minha, de nunca mais voltar para a nossa vida simples. Mas, com o tempo, comecei a notar algo perturbador. Ele não era só um monstro. Ele era humano. E, contra toda a lógica, comecei a sentir algo por ele. Não amor, não ainda, mas uma faísca de compreensão. Ele era solitário, preso em um mundo de poder e traição. E eu? Eu era só uma entregadora que viu demais. Como isso poderia acabar bem? Os dias na mansão de Min Jae Kang começaram a se misturar como se o tempo tivesse virado uma névoa espessa. Eu acordava no mesmo quarto luxuoso com cortinas pesadas que bloqueavam o sol e me ia brincando com brinquedos que eu nunca poderia comprar. Era como viver em uma gaiola dourada. Tudo era lindo, mas eu não era livre. Me aparecia feliz, correndo pelo jardim com uma bola colorida que Kang trouxe, rindo como se nada estivesse errado. Mas eu carregava o peso do que vi naquela noite. O som do disparo ainda ecoava na minha cabeça. E os olhos de Kang, aquele brilho que misturava ameaça e algo que eu não conseguia decifrar, me perseguiam. Ele sabia tudo sobre mim, onde eu morava, o nome da minha filha, até o fato de que eu pagava o aluguel atrasado todo mês. Mas eu não sabia nada sobre ele, exceto que era perigoso e que, de alguma forma, ele estava começando a me desarmar. Todas as noites ele aparecia no quarto, não como um carrasco, mas como alguém que queria conversar. Ele sentava na poltrona do canto, com um copo de uísque na mão, e me fazia perguntas. Por que você trabalha tanto disso? Por que não aceita ajuda? Eu ria, amarga, e respondia. Porque ninguém dá nada de graça, Sr. Kang, e eu não confio em pessoas como você. Ele sorria, um sorriso torto que parecia esconder 1000 segredos, e dizia, me chame de Min Jae, não sou tão velho assim. Eu não queria chamá-lo pelo nome. Isso tornaria tudo real demais. Humano demais. Mas, com o tempo, comecei a perceber que ele não era só o monstro que vi no 42º andar. Ele era complicado. E isso me assustava mais do que a arma que ele segurou naquela noite. Uma noite, ele chegou com uma caixa preta, embrulhada com um laço vermelho. Abra, ele disse, com aquele tom que misturava ordem e curiosidade. Dentro havia um vestido azul, tão bonito que parecia saído de um conto de fadas. Para que isso? Perguntei, segurando o tecido macio entre os dedos. Você não pode usar jeans e camiseta para sempre, ele respondeu, com um brilho nos olhos. Quero que você jante comigo amanhã, só nós dois. Eu quis recusar. Dizer que ele não podia me comprar com presentes caros. Mas Minha entrou correndo no quarto, viu o vestido e gritou: Mamãe! Você vai ficar igual uma princesa! Como eu poderia dizer não àquele rostinho? Então aceitei, mas não porque queria agradar Kang. Era por minha. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. O jantar foi no terraço da mansão, com velas acesas e a cidade brilhando ao fundo. Eu me sentia ridícula naquele vestido, como uma impostora em um mundo que não era meu. Kang, Min Jae, estava impecável, como sempre, com um terno que provavelmente custava mais que meu apartamento. Ele puxou a cadeira para mim como se fôssemos um casal normal, e não uma refém e seu captor. Você está linda, ele disse. E eu revirei os olhos. Não precisa mentir, só me diga o que quer. Ele riu baixo e serviu vinho em minha taça. Quero que você me conheça, Jisoo. Não o CEO, o homem. Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria gritar, exigir respostas sobre o que vi, sobre por que ele me mantinha ali. Mas outra parte, uma que eu odiava admitir, estava curiosa. Quem era Min Jae Kang, além do homem que comandava a Kang Enterprises com punhos de ferro? Enquanto comíamos, ele começou a falar. Não sobre negócios ou poder, mas sobre coisas pequenas. Ele disse que gostava de ouvir jazz em noites de chuva, que tinha um cachorro quando criança chamado Baby E, que morreu atropelado.
Ele riu ao contar que tentou cozinhar uma vez e quase incendiou a cozinha. Eu não queria, mas ri também. Por um momento esqueci que ele era meu sequestrador. Esqueci o sangue que vi no chão daquele escritório. Mas então ele perguntou: E você, Jisoo? Quem é você, além da mãe da minha? Eu congelei. Ninguém me perguntava isso. Minha vida era minha. O trabalho, as contas. Eu não sabia mais quem eu era. Sou só uma entregadora, murmurei, olhando para o prato. Ele se inclinou, os olhos fixos nos meus. Você é mais que isso. E eu vou te mostrar. Naquela noite, deitei na cama, o vestido dobrado cuidadosamente no canto do quarto, e não consegui dormir. Minha voz ecoava na minha cabeça. Mamãe, você vai ficar igual uma princesa. E a voz de Min Jae, você é mais que isso. Eu odiava como aquelas palavras mexiam comigo. Odiava como ele parecia enxergar algo em mim que eu mesma tinha esquecido. Mas eu não podia me deixar levar. Ele era perigoso. Ele me mantinha ali contra minha vontade. E, acima de tudo, ele era o homem que eu vi cometer um crime. Eu precisava escapar. Não só por mim, mas por minha. Ela merecia uma vida normal, longe daquele mundo de segredos e poder. No dia seguinte, comecei a planejar. A mansão era como uma fortaleza, com seguranças em cada canto e câmeras que pareciam me seguir, mas eu era bom em observar. Durante minhas entregas, aprendi a ler as ruas, os atalhos, as pessoas. Aqui não era diferente. Notei que os seguranças faziam rondas em horários fixos e havia uma janela no segundo andar que dava para um jardim menos vigiado. Se eu conseguisse chegar lá com minha, talvez pudesse pular o muro e correr até a estrada. Era arriscado, mas eu não tinha escolha. Minha era a minha força, meu motivo para lutar. Eu não podia deixar que ela crescesse achando que aquela vida, aquela prisão de luxo, era normal. Naquela noite, esperei até que a casa estivesse silenciosa. Minha dormia no quarto ao lado e eu acordei com cuidado. Shhh, pequena, vamos brincar de esconde-esconde, tá bom? Mas tem que ser bem quietinha. Ela sentiu, os olhos brilhando de excitação, sem entender o peso do que estávamos fazendo. Peguei uma bolsa com algumas roupas e o pouco dinheiro que encontrei no quarto. Desci as escadas na ponta dos pés, meu coração batendo tão alto que eu jurava que alguém ia ouvir. Chegamos ao corredor do segundo andar. E a janela estava lá, como uma promessa de liberdade. Mas, quando abri a cortina, vi um vulto do outro lado do vidro. Era Min Jae. Indo a algum lugar disso? Ele perguntou, a voz calma, mas com um tom que me fez estremecer. Minha se agarrou à minha perna e eu a puxei para trás de mim. Deixe a gente ir, eu disse, tentando soar firme, mas minha voz tremia. Ele deu um passo à frente e a luz da lua iluminou seu rosto. Ele não parecia bravo, parecia magoado. Você acha que eu te machucaria? Que machucaria a minha? Eu não sabia o que responder. Tudo o que eu sabia era que ele era o homem que vi naquela noite e que homens como ele não mudam. Ou mudam? Você matou alguém, eu soltei, as palavras saindo antes que eu pudesse segurá-las. Eu vi. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse: Nem tudo é o que parece, Jisoo. Mas se você quiser ir, eu não vou te impedir. Só me dê uma chance de explicar. Eu não queria ouvir, queria correr, levar minha e nunca mais olhar para trás. Mas algo na voz dele, na forma como ele olhou para minha, me fez hesitar. Ele abriu a janela, apontando para o jardim. A saída é por ali, mas se você for, nunca vai saber a verdade. Mia puxou minha mão, sussurrando. Mamãe, ele é bonzinho? Eu não sabia responder. Meu instinto gritava para fugir, mas meu coração estava começando a trair minha cabeça. Uma chance, eu disse. Finalmente. Mas se você mentir para mim, Min Jae, eu juro que vou te destruir. Ele me levou de volta ao quarto, com Minha dormindo nos meus braços. Sentamos na varanda e ele começou a falar. Contou que o homem que vi no chão não morreu. Era uma encenação, parte de um plano para desmascarar um traidor dentro da empresa. A arma era de festim, o sangue era falso. Eu precisava que ele confessasse, ele explicou. Era a única maneira de proteger a empresa e as pessoas que dependem dela. Eu quis acreditar, mas ainda havia dúvidas. Por que me manter aqui então? Por que não me deixou ir? Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo cru, vulnerável. Porque desde o momento que te vi disso, eu não consegui te tirar da cabeça. Você não é só uma testemunha. Você é
Você. As semanas seguintes foram um turbilhão. Min-jae começou a me incluir na vida dele. Não como refém, mas como alguém que ele queria por perto. Ele me levou para reuniões na empresa, apresentou Minnie aos funcionários como se ela fosse uma princesa. Ele me deu um emprego, não como entregadora, mas como assistente, algo que eu nunca imaginei fazer. Eu ainda não confiava totalmente, mas comecei a ver um lado dele que ninguém mais via. Ele era gentil com Minha, brincava com ela, contava histórias. E comigo? Ele era paciente, mesmo quando eu o afastava. Mas o passado não me deixava em paz. Eu ainda sonhava com aquela noite, com o som do disparo. E havia algo que Min-jae não contava, um segredo que eu sentia nos silêncios dele. Uma noite, enquanto Minha dormia, encontrei um arquivo no escritório dele. Era um relatório sobre um caso de 7 anos atrás, no Hotel Greenfield. Meu nome estava lá, junto com o de Min-jae. Meu coração parou. Eu lembrava vagamente daquela noite, uma festa, muitas bebidas, uma confusão. Eu era jovem, recém-saída de um relacionamento tóxico e acordei sem lembrar de nada. Mas o relatório sugeria que algo aconteceu entre mim e Min-jae. Algo que mudou tudo. Quando o confrontei, ele não negou. Eu te encontrei naquela noite, Jisoo. Você estava perdida, vulnerável. Eu te levei para casa, mas eu nunca esqueci você. Ele pausou, hesitante. E há mais. Ela pode ser minha filha. O mundo girou. Minha filha, o amor da minha vida, poderia ser filha de Min-jae? Eu quis gritar, negar, mas as peças começaram a se encaixar. A idade dela, a noite que eu não lembrava, o jeito como Min-jae olhava para ela. Por que não me contou antes? Perguntei, as lágrimas escorrendo. Ele segurou minhas mãos, algo que ele nunca fez antes. Porque eu não tinha certeza. E porque eu queria que você ficasse por mim, não por obrigação. Eu me afastei, o coração em pedaços. Como eu podia confiar nele? Como eu podia amar alguém que guardava segredos assim? As palavras de Min-jae ecoavam na minha cabeça como um trovão que não para. Minha filha, o sol da minha vida, poderia ser filha dele? Eu segurava o relatório do Hotel Greenfield, as páginas tremendo nas minhas mãos, enquanto tentava encaixar as peças de uma noite que eu mal lembrava. 7 anos atrás, eu era uma garota de 20 anos, perdida, tentando sobreviver em Seul depois de um término que me deixou em pedaços. Eu fui a uma festa, bebi demais e acordei em um quarto de hotel sem nenhuma memória do que aconteceu. Na época, achei que tinha sido um erro, uma noite para esquecer. Mas agora, com Min-jae na minha frente, os olhos dele cheios de uma verdade que eu não queria aceitar, eu sentia o chão desabar sob meus pés. Como você pode jogar isso em mim agora? Perguntei, minha voz falhando. Minha dormia no quarto ao lado, alheia ao caos que estava tomando conta de mim. Você me manteve aqui por semanas, me fez confiar em você, e agora diz que Minha pode ser sua filha? Por que não falou antes, Min-jae? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu já tinha aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. Eu não tinha certeza disso. Fiz o teste de DNA enquanto você estava aqui, mas os resultados ainda não chegaram. E eu não queria te assustar. Não queria que você pensasse que eu estava te manipulando. Manipulando? Era exatamente isso que eu sentia. Como se ele tivesse construído um castelo de mentiras ao meu redor, e eu, idiota, comecei a me sentir confortável dentro dele. Eu me levantei, jogando o relatório na mesa. Você não tinha o direito de esconder isso de mim. Minha é minha filha e minha vida. Se você é o pai dela, por que sumiu por 7 anos? Onde você estava quando eu trabalhava até desmaiar para pagar o leite dela? Quando eu dormia no hospital porque ela teve febre alta? Minha voz subia e eu não conseguia controlar as lágrimas. Min-jae tentou se aproximar, mas eu levantei a mão, parando-o. Não se atreva a tocar em mim. Eu quero a verdade. Toda a verdade. Ele respirou fundo, os olhos baixos, como se estivesse carregando um peso que eu não podia ver. Naquela noite, no Hotel Greenfield, eu também não estava no meu melhor momento. Fui drogado, Jisoo. Alguém queria me incriminar, me tirar do caminho. Quando te encontrei, você estava tão perdida quanto eu. Eu te levei para um quarto seguro, mas algo aconteceu entre nós. Quando acordei, você já tinha ido embora. Eu te procurei, mas não sabia quem você era.
Eu quis gritar que ele estava mentindo, que era conveniente demais jogar a culpa em drogas e intrigas corporativas. Mas algo na voz dele, na forma como ele evitava meu olhar, me fez hesitar. E se fosse verdade? E se Minha realmente fosse filha dele? Minha cabeça girava e eu me sentei, tentando respirar. Se você está dizendo a verdade, por que me sequestrou? Por que não me deixou ir depois daquela noite no escritório? Minjai se ajoelhou na minha frente, algo que um homem como ele, poderoso, intocável, nunca faria. Porque quando te vi de novo, naquela noite, algo em mim despertou. Eu não podia te deixar ir, Jisoo. Não era só o crime que você viu. Era você. Eu te quis na minha vida, mesmo que fosse da maneira errada. Eu não sabia o que senti. Ódio por ele ter me prendido aqui. Medo de que ele estivesse dizendo a verdade sobre Minha. E, pior, uma pontada de algo que eu não queria nomear. Algo que fazia meu coração bater mais rápido quando ele me olhava daquele jeito. Eu me levantei, limpando as lágrimas. Eu preciso de tempo. E preciso de provas. Se Minha é sua filha, quero o teste de DNA. E se você estiver mentindo... Minha voz falhou, mas eu me forcei a continuar. Se você estiver mentindo, Minjai, eu juro que vou fazer você pagar. Ele assentiu, sem dizer nada, e pela primeira vez, vi um homem que parecia tão perdido quanto eu. Nos dias seguintes, tentei manter a distância. Foquei em Minha, brincando com ela, lendo histórias, tentando fingir que nossa vida ainda era normal. Mas a mansão não era mais uma prisão. Era um labirinto de emoções que eu não sabia navegar. Minjai respeitou meu espaço, mas continuava presente, como uma sombra que eu não conseguia ignorar. Ele trouxe o resultado do teste de DNA uma semana depois, em um envelope lacrado. Minha estava brincando no jardim, e eu abri o envelope com as mãos tremendo. As palavras na página confirmaram o que eu temia. Minjai era o pai biológico de Minha. Eu sentei no chão, o papel escorregando das minhas mãos. Minha era filha dele, e isso mudava tudo. Confrontei Minhai naquela noite, no mesmo terraço onde jantamos semanas antes. É verdade, eu disse, segurando o teste. Você é o pai dela, mas isso não te dá o direito de controlar nossas vidas. Ele parecia aliviado, mas também assustado. Eu não quero controlar você, Jisoo. Quero fazer parte da vida dela. E da sua, se você deixar. Eu ri amarga. Você acha que é tão simples? Você me sequestrou, Minhai. Você mentiu pra mim. Como eu posso confiar em você? Ele se aproximou. E dessa vez eu não recuei. Me deixe provar, Jisoo. Me deixe mostrar que posso ser mais do que o homem que você viu naquela noite. Antes que eu pudesse responder, um barulho alto ecoou pela mansão, vidros quebrando, gritos dos seguranças. Minjai me puxou para trás dele, os olhos alerta. Fique aqui, ele ordenou. Mas eu não ia obedecer. Peguei Minha, que correu até mim assustada, e seguimos Minjai até o andar de baixo. A sala principal estava um caos. Homens mascarados, armados, destruindo tudo. Um deles, o líder, tirou a máscara, e eu reconheci o rosto. Era o homem do escritório. O que implorava por sua vida naquela noite. Ele não estava morto. Minjai não mentiu sobre isso, mas o olhar dele era puro ódio. Você achou que podia me enganar, Kang? Ele gritou. E você, garota, viu demais. Agora vai pagar. Minjai se colocou na frente de mim e Minha sem hesitar. Tae-ho, isso é entre nós. Deixe elas fora disso. Tae-ho riu, apontando a arma para nós. Você sempre foi fraco, Minjai. Apaixonado por uma entregadora? Patético. Meu coração disparou, mas não por medo. Era raiva. Esse homem achava que podia decidir meu destino, o de Minha, como se fôssemos peões no jogo dele. Eu apertei a mão de Minha e sussurrei. Fique atrás de mim, pequena. Então, fiz algo que nunca imaginei. Peguei um vaso do chão e joguei em Tae-ho. Não foi o suficiente para derrubá-lo, mas deu tempo para Minjai desarmá-lo. O que veio depois foi um burrão. Os seguranças de Minjai dominaram os invasores e Tae-ho foi levado embora, algemado. Minjai se virou para mim, o rosto suado, os olhos cheios de alívio. Você está bem? Ele perguntou, tocando meu rosto. Eu assenti, ainda tremendo. Minha se jogou nos braços dele, chorando, e pela primeira vez vi Minjai segurá-la como um pai.
Naquela noite, enquanto Minha dormia entre nós no sofá, exausta, eu percebi que algo tinha mudado. Eu não via mais Minjay como o monstro do 42º andar. Ele era o homem que arriscou tudo para nos proteger. Mas ainda havia uma pergunta que queimava. Como eu podia amar alguém que entrou na minha vida com mentiras? Depois daquela noite caótica, com vidros quebrados e o coração disparado, a mansão de Minjay parecia estranhamente silenciosa. Tayo, o homem que vinha implorando no 42º andar, agora estava preso, levado pelos seguranças de Minjay para enfrentar as consequências de suas traições. Mas o silêncio não trouxe paz. Minha dormia nos meus braços, seu rostinho sereno contra meu ombro enquanto Minjay nos observava do outro lado do sofá. Ele não disse nada, mas seus olhos falavam tudo. Alívio, culpa e algo mais profundo. Algo que eu ainda tinha medo de nomear. Eu queria odiar ele, por tudo, pelo sequestro, pelas mentiras, pela revelação de que ele era o pai de Minha. Mas naquela noite, vendo-o arriscar a vida para nos proteger, eu não conseguia. E isso me aterrorizava. Os dias seguintes foram uma dança delicada. Minjay me deu espaço, mas não muito. Ele aparecia com café pela manhã, brincava com Minha no jardim e me olhava com uma paciência que eu não entendia. Você não precisa decidir nada agora, Jisoo, ele disse uma vez, enquanto organizava papéis no escritório que ele insistiu em me dar como assistente. Mas eu quero que você saiba que estou aqui. Por você. Por ela. Ele apontou para Minha, que ria enquanto corria atrás de uma borboleta. Eu queria acreditar nele, mas a verdade sobre o passado ainda pesava. Ele me encontrou naquela noite no Hotel Greenfield, 7 anos atrás. E mesmo que não tenha sido intencional, ele mudou minha vida sem me dar escolha. Como eu podia construir algo com alguém que começou como meu captor? Mas Minmúcia. Minha era o elo que nos unia. Ela começou a chamar Minjay de Tio Jai, e cada vez que ela fazia isso, eu via um brilho nos olhos dele que não mentia. Ele a carregava nos ombros, contava histórias exageradas sobre suas viagens e até aprendeu a fazer tranças no cabelo dela, algo que ele fazia com uma concentração quase cômica. Uma noite, enquanto eu a colocava na cama, ela sussurrou: "Mamãe, o tio Jai pode ficar com a gente para sempre?" Meu coração apertou. Ela não sabia que ele era seu pai, mas sentia algo. E eu? Eu estava começando a sentir também, contra toda a lógica. Decidi que precisava de respostas, não só de Minjay, mas do passado. Pedi para ele me contar tudo sobre Taeru e o que realmente aconteceu naquela noite no escritório. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Sentamos na varanda, com o céu de Seul brilhando ao fundo, e ele abriu o coração. Taeru era um ex-parceiro da Kang Enterprises, alguém que Minjay considerava um amigo. Mas ele estava desviando dinheiro, vendendo os segredos da empresa para concorrentes. A cena que eu vi no 42º andar foi uma armadilha. Minjay fingiu o crime para fazer Taeru confessar, sabendo que ele estava desesperado o suficiente para acreditar na ameaça. "Eu não sou um assassino, Jitsu", ele disse, a voz firme, "mas fiz coisas das quais não me orgulho para proteger o que construí." Ele pausou, olhando para mim. "E agora? Para proteger você e Minha." Eu acreditei nele. Não porque queria, mas porque fazia sentido. Mas ainda havia uma pergunta que queimava. "E o Hotel Greenfield? O que aconteceu naquela noite? Por que você nunca me procurou de verdade?" Ele suspirou, como se a memória doce. "Eu estava sendo chantageado na época. Alguém, acho que foi Taeru, me drogou naquela festa, querendo me incriminar com escândalos. Quando te encontrei, você estava tão vulnerável quanto eu. Eu não sabia quem você era, mas senti algo. Quando acordei e você tinha ido embora, procurei por você, mas só tinha seu primeiro nome. Jisoo. Era como procurar uma estrela no céu." Ele riu, triste. "Quando te vi de novo naquela noite no escritório, soube que era você. E então vi Minha. E algo em mim soube." Eu não sabia se queria chorar ou gritar. Ele parecia sincero, mas a ideia de que Minha era filha dele ainda me deixava em pedaços. "Você deveria ter me contado desde o início", disse, baixo. "Você me prendeu aqui, Minjay. Me fez sentir como uma prisioneira." Ele assentiu, os olhos cheios de arrependimento. "Eu sei, e vou passar o resto da minha vida me redimindo por isso, se você me deixar." Ele estendeu a mão, mas não me tocou. "Quero ser o pai que Minha merece."
E quero ser o homem que você pode amar se um dia confiar em mim. A semana seguinte fora uma montanha-russa. Tairo foi preso, mas a ameaça não acabou. Rumores começaram a circular na empresa de que eu era uma testemunha do caso, e isso trouxe olhares desconfiados dos funcionários. Uma noite, recebi uma ligação anônima. Uma voz distorcida disse: "Saia da cidade, ou minha vai sofrer." Meu sangue gelou. Corri para o quarto dela, mas ela estava lá, dormindo tranquilamente. Minjai apareceu minutos depois, alertado pelos seguranças. "Ninguém vai tocar em vocês", ele prometeu. Mas eu vi o medo nos olhos dele. Pela primeira vez, ele não parecia o CEO intocável. Parecia um homem lutando para proteger sua família. Foi aí que tomei uma decisão. Eu não podia mais viver na sombra do medo. Se Minha era filha de Minjai, e se ele realmente estava disposto a mudar, eu precisava dar um passo à frente. Mas não como refém, não como vítima. Como Jisoo, a mulher que sobreviveu a tudo isso. Confrontamos o conselho da Kandi Enterprises juntos, revelando a traição de Tae-ho e limpando o nome de Minjai. Eu falei na reunião, algo que nunca imaginei fazer, contando minha versão da história. Não como uma entregadora assustada, mas como alguém que merecia ser ouvida. Os olhares de surpresa dos executivos me fizeram sorrir por dentro. Eles não esperavam que uma mulher como eu tivesse tanta força. No fim, Min-jae renunciou ao cargo de CEO. Ele disse que queria uma vida diferente, uma onde pudesse estar com Minha e comigo sem o peso do poder. Mudamos para uma casa menor, fora da cidade, onde Minha podia correr livre e eu podia respirar sem medo. Min-jae começou a trabalhar em projetos menores, ajudando pequenas empresas, algo que o fazia sorrir de um jeito que eu nunca vi na mansão. E eu voltei a fazer entregas, mas dessa vez por escolha, porque amo a liberdade das ruas, o vento no rosto enquanto pedalo. Uma noite, enquanto Minha dormia, Minjai e eu sentamos na varanda da nossa nova casa. Ele segurou minha mão e dessa vez eu não puxei de volta. "Você me perdoa, Jisoo?" Ele perguntou, a voz suave. Eu pensei em tudo. O crime que vi, o sequestro, as mentiras, mas também as risadas de Minha, a forma como ele se tornou parte da nossa vida. "Não sei se perdoo", respondi honesta, "mas estou disposta a tentar, por Minha. E talvez, por mim." Ele sorriu, e pela primeira vez senti que estávamos começando do zero. Hoje, enquanto narro isso, Minha está brincando lá fora, chamando o papai Jae para empurrá-la no balanço. Eu não sei se o futuro será fácil ou se o passado vai nos assombrar de novo. Mas sei que pela primeira vez em anos, eu não estou correndo. Estou aqui, com minha filha, com o homem que mudou minha vida. Para o pior e depois para o melhor. E pela primeira vez, sinto que posso ser mais do que uma entregadora. Posso ser Jisoo, a mulher que enfrentou o impossível e encontrou algo que nunca esperei: amor.